Não há mais trens de passageiros, apenas cargas são transportadas, o que lega às estações novos usos ou apenas o esquecimento. As estações que ainda funcionam com pernoite são cercadas e elas recebem uma certa manutenção, o que nem sempre é suficiente para proporcionar uma condição digna aos funcionários, num contraponto histórico com passados ferroviários. Não. A Nix, Danilo. Faz tempo que você... Sou maquinista. Você é maquinista. Oh! É o sonho do meu irmão. Nossa, faz isso não. É muito ruim, de vez em quando ficar aqui, alaga por dentro. Não é ruim não, é péssimo. É a saudade da família, né? Não, sem contar isso. Vocês devem estar percebendo o odor que é isso aqui, né? Então, a gente entrou aqui, o povo falou assim, nossa, cara, tá fedendo. Ah, deve ter algum rio. Não é que não tem rio. O rio é isso aí, que vocês olham debaixo da linha, você vai ver o tanto de água que tem aí parada com coisa podre. Depois vem o governo dizendo, a gente tem que diminuir, tem que tirar a água dos lugares pra não ter dengue. Mas isso. Tem essa questão. Agora tá chovendo, mas a hora que... A questão não é no matagal, é a infraestrutura da linha que não suporta mais escoar a água. É porque isso aqui é privatizado, entendeu? É uma concessão. Hoje em dia, se a gente for ver, o que a maioria das empresas quer, o que elas querem? É sugar, é lucro. Você vê a situação do nosso pernoite aqui. Dá pra você tirar uma ideia, entendeu? Se você entrar ali dentro, você vai ver que tá tudo chovendo lá dentro. Tá tudo alagado, entendeu? A senhora que cuida daqui... Ela saiu daqui, ela veio pra cá só pra poder enxugar o pernoite pra gente poder dormir. Não tem como brigar por isso, pra ter uma... Você briga, você pede, você fala. Melhora uma mas coisa. Ninguém escuta, cara. Entendeu? É muita coisa que você fala, você repete, você diz, você faz comunicado de risco, você faz as coisas, você avisa, você fala pra Deus e todo mundo. Mas ninguém é assim não tá nem mesmo, aí, cara. Impressionante, não é? Você gostou? Eu falei? Gostei, eu fiquei chocada de ver o estado que tá isso daqui, o estado que a galera trabalha, entendeu? Legal, cara, legal. Sim. Esse cheiro não é legal. Olha ali, o símbolo da EFA. Em Catanduva, encontramos uma nova utilização para a estação. Numa ação que não foi só uma surpresa, mas também foi uma espécie de alento. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Leonora, essa é a Nix. Eu queria conversar com o secretário de Cultura, ele se encontra? Claro. Oi, com licença. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Leonora. Leonora? Essa é minha filhota. Oi, menina, essa tudo bem? Aqui funciona a Secretaria de Cultura, né? Tanto a parte administrativa, como a sala também do secretário, todo o seu apoio. E temos aí uma série de dependências que são voltadas assim para as atividades culturais, né? Eu estava vendo, Então, tem oficina de arte. Logo, isso aqui vai estar tudo cheio de alunos, né? Nossa. Tanto na parte da manhã como na parte da tarde e principalmente no período noturno. Nossa, olha esses Aqui acontece as oficinas de dança, né? E aqui funciona também o projeto Guri, né? Sim. Toda essa área aqui é uma área reservada mais para exposições. Será que tá fechada a estação, né? Ela tá pintada, mas ela tá pintada. A volta tá... Então, estão todos abandonados. Sim, pô, mas é um cemitério de legões, é isso? A plataforma tá na terra, né? Meio chocante depois de ter visto aquela de Catanduva e as possibilidades que um prédio desse pode ter. Olha aqui. Pindorama. E o trem também passa. Olha isso daqui é original, se pá, né? Encontrar um prédio nesse estado faz com que eu sinta como se houvesse um ódio moderno à memória do trem.
como explicar para minha filha um prédio que é meio ruína, meio telecentro? Esse centro ele já foi várias coisas. Ele já foi sala de dança, já foi sala de pintura, já foi sede do Conselho Tutelar. Nossa. E fazem 8 meses que é o telecentro aqui. O telecentro. Fechada, vamos, amor, tá chovendo. Não dá nem pra ficar com a janela aberta, vamos. Foi a linha mais bem cuidada que a gente viu até agora. Assentada, com pedra. Nessa altura da viagem, nos sentimos como parte da história dessa ferrovia e não o contrário. Antiquário aqui. E foi adaptado num pedaço da estação? É. E a estação tá Parada. Parada. De onde vocês são? Nós somos de Araraquara, a gente está fazendo o caminho da EFA, né? Pelas estações que faziam parte. Entendi, dela. Legal. E aí algumas estão em atividade, outras não. Aqui tem atividade ainda que a gente já vai fazer 19 anos que a gente está aqui. Né? Nossa. Senão ela vai estar assim, totalmente abandonada, né? Abandonado. Vocês restauraram, o chão é o mesmo. O chão é o mesmo. O chão é o mesmo, a parede é a mesma. Só aqui, né, que a gente quebrou. Tem algum símbolo da EFA ainda em alguma parte? Aqui dentro tem. Só aqui dentro. Mas aí tá não, tem gente morando ali dentro. Gente morando, claro. É porque do lado de lá o prédio que tinha na FEPAS, eles botaram fogo. Nossa, ele é lindo o prédio ali do lado. Acabou, queimou tudo. Ali onde tem, ali vazio, tudo, queimou tudo. Também a prefeitura vai tirar a gente daqui. Parece que a FEPASA, lá em Araraquara, concedeu para eles. E agora eles falam que alegam, né, que vão montar uma biblioteca aqui. A senhora comprou na época de quê? Da minha cunhada. Da sua cunhada que já tinha comprado? Da primeira dona, que o marido dela era funcionário da FEPASA. Aí fiquei. Ainda se eles fizerem alguma coisa, né, reformar, de verdade, né? manter o prédio, tudo bem. Então eu acho que isso daqui vai ser invadido por... De novo, né? De novo, eles mentindo. E pegar fogo e acabar com isso. São vocês que fazem? Essa não, vem lá de São Paulo. Ah, mas é na muito verdade, bonita. Na verdade, acho que ela vem da China, né? Tudo vem da China hoje em dia, né? Tudo da China. O que se faz com um prédio abandonado de uma velha estação depende do sonho ou da necessidade de cada um. Mas os contrastes deixam clara a diferença entre esses mundos, já que de um lado nós encontramos um depósito para uma empresa que organiza casamentos, e do outro, a realidade mais dura, mais crua, não só da história da ferrovia, mas da ocupação humana. Sonhos e necessidades tão diferentes ali, lado a lado na estação. Nesse ponto, a estação mantém sua vocação: ter na plataforma os que riem e os que choram. Seu Francisco, o senhor mora aqui faz tempo? 5 meses que eu moro aqui. E quando o senhor veio pra cá, o senhor é aqui de Mirassol? Eu sou de Mirassol. O senhor não me acompanha? A gente vai vendo? Eu fico meio assim, mas... Não, a gente conversa aqui mesmo. Tá bom.
Porque ali tem entrada, né? Que entravam lá pela frente ali, né? Aqui o pessoal vinha. É, o pessoal vinha, entrava, tem uns guichês ali do lado. Aqui tem uma família morando também. Pegou fogo aqui? Uma vez colocaram fogo, os pessoal dormiam aí, e era aberto lá na frente também. Colocaram fogo nos colchão deles. Nossa. E o trem todo dia aqui na frente? Ah, no começo atrapalha o sono da gente, né? Aí depois vai acostumando. O dia que não passa, a gente sente falta. Tchau, tchau, seu Francisco. Você não fica chocada de ver a diferença? De ir no lugar e ver isso conservado e de repente encontrar isso no meio do mato assim? Qual é a sensação que te dá? De que o ser humano é bundão e não se esforça pra fazer nada. Sério? É essa a sensação?